Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com você sobre a revisão da vida toda e a grande novidade da semana, que é o julgamento dessa ação lá no STF, agora já no final do mês, agora de fevereiro, início do mês de março. Vou contar tudo aqui nesse vídeo, o que é a revisão da vida toda, quem tem direito, como pode ser feito esse cálculo, se vale a pena, se não vale e quando que vai ser o julgamento. Já te conto tudo isso, fica comigo até o final para você entender tudo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado, especialista em direito previdenciário, também em direito do trabalho. Eu vim aqui nesse canal todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 20 horas, para trazer notícias relevantes, para que você tenha mais dignidade na sua vida. Quando você conhece seus direitos, tem informação dos seus direitos, a sua vida fica muito melhor. Pode ter certeza disso. Não é à toa que a gente tem recebido muitos depoimentos, dizendo que, pelo simples fato de acompanhar aqui o nosso canal, as dicas que nós damos, as informações que nós passamos, as pessoas têm conseguido benefícios e, com isso, melhorado a sua condição de vida. Então, acompanha conosco toda a nossa programação. Segunda, terça, quinta e sexta nós temos vídeos. Toda quarta-feira uma live especial tratando de assuntos bem importantes. A gente troca ideia, responde dúvidas, é bem legal, ok? Se inscreva aí no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de tudo que acontece por aqui. A revisão da vida toda é voltada para as pessoas que aposentaram depois de 1999. Para ser mais preciso, depois de algumas decisões lá do STF mesmo, que entenderam que o prazo decadencial, ou seja, existem 10 anos de prazo para que todo aposentado reivindique alguma revisão. Então, essa conversa aqui é para quem aposentou de fevereiro de 2012 em diante. Se você é aposentado ou pensionista a partir de fevereiro de 2012, essa conversa é com você. Antes disso, infelizmente, existe uma discussão longa ainda, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas provavelmente a Justiça não vai aceitar revisões anteriores a 10 anos, ou com mais de 10 anos que a pessoa já é aposentada ou pensionista, ok? Essa revisão da vida toda é um nome que deram, é só um nome, não quer dizer que vai fazer revisão desde que a pessoa aposentou, lá em 1970, não é isso. Significa o seguinte: em 1999, o governo Fernando Henrique baixou uma nova lei que dizia que as pessoas que aposentassem a partir dali teriam as suas contribuições anteriores a junho de 1994 computadas para efeitos de tempo de contribuição ou tempo de serviço, como era chamada naquele tempo, mas que os valores não. Isso porque, na ideia deles, deveria haver uma compensação por conta do Plano Real, que veio a partir daquele ano de 1994. Então, ficou da seguinte forma o cálculo. Isso é muito importante você entender. O cálculo das aposentadorias, antes da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, era feita da seguinte forma. Depois mudou, tá? Depois a gente conta como é que ficou em outro vídeo. Mas era feita da seguinte maneira. As pessoas que aposentassem teriam 80% das suas contribuições de todo o seu período computados para efeitos de cálculo, mas somente de julho de 1994 em diante. Os valores anteriores a julho de 1994 não entrariam para esse cálculo. E aí, as pessoas que tiveram contribuições de valores mais altos perderiam muito nesse cálculo, porque esses valores ficariam de fora. Então, começou lá, desde 2010, 2009, essa tese da revisão da vida toda. Muitas pessoas já entraram na justiça com relação a isso. Algumas pessoas começaram a receber, inclusive, no início, e depois, logo em seguida, esses processos foram suspensos. Houve julgamento de alguns casos, encerrando os processos. Eu vou explicar tudo isso mais à frente um pouquinho do vídeo, como é que vai ficar tudo isso. Então, só para ficar claro, todo mundo que aposentou ou é pensionista a partir de fevereiro de 2012 tem a possibilidade de fazer essa revisão para levar em consideração as contribuições anteriores a julho de 1994.
Eu vou colocar aqui na tela agora para você um cálculo de um caso concreto que a gente fez aqui para uma pessoa, lógico que a gente não vai revelar o nome dela, mas só para que você tenha uma ideia como que foi bom, como que foi beneficioso para essa pessoa a revisão da vida toda. Ela aumentou consideravelmente o valor da renda mensal dela e vai receber os últimos 5 anos de atrasados com um valor bastante considerável. Isso, obviamente, a gente está dizendo caso o STF julgue aí positivamente a revisão da vida toda. Eu vou começar a explicar como é que é esse julgamento para que você entenda em que situação que ele se encontra, o que está faltando e o que vai acontecer agora nos próximos dias. O julgamento iniciou ano passado e houve aí uma correria, muita gente entrando na justiça. O caso ficou da seguinte maneira: houve um empate técnico de 5-5. Então existem 10 votos já, está empatado nesse momento o julgamento. O STF ficou aí num momento de transição de alguns ministros que saíram, entraram 2 ministros novos, o último foi o antigo advogado-geral da União, o doutor André também, meu xará, e aí composta novamente a corte, o Alexandre de Moraes, que foi o ministro que pediu vista desse processo para julgamento, que só está faltando o voto dele. Nessa última semana, agora na última sexta-feira para ser mais exato, anunciou então que dará o seu voto entre os dias 25 de fevereiro e 9 de março. Isso vai ficar lá disponível na sessão virtual, lá no pregão virtual, para que a gente possa ter acesso, e assim, óbvio, que a gente tiver notícia do resultado, a gente vai voltar aqui para trazer essa informação para todo mundo. Fica tranquilo com isso, nós somos os maiores interessados em passar essa informação para vocês. A expectativa que nós temos com relação ao julgamento é que ele venha positivamente, por 2 motivos. Teriam mais, mas eu vou colocar só 2 motivos nesse momento. Primeiro, esse tema já passou pelo STJ e foi considerado que deve ser feita essa revisão para os aposentados e pensionistas, pelos motivos que lá foram expostos, que nada mais, nada menos, é que, muito simples de entender, os valores foram pagos pelos segurados, é dinheiro do segurado, não há o que se dizer em relação a isso, não há dúvida quanto a isso, e não há como o INSS reter dinheiro que não é dele. É simples assim. Não há muito o que pensar em relação a isso. Então, só por esse motivo, pelo fato desse tema ter passado positivamente a favor dos segurados no STJ, a gente tem uma expectativa grande, mesmo que o caso esteja empatado lá no STF. Nós sabemos que as decisões nos tribunais superiores, às vezes, são muito políticas, e esse é o motivo do segundo fundamento que eu acho. O Alexandre de Moraes é um ministro que, nesse momento, tem uma postura aí bastante rígida em relação ao presidente atual, e fora a parte, as ideias aí, os ideais, né, de cada um, a gente entende que vai provocar uma situação bastante delicada para o governo, apesar de ser direito de segurado, é indiscutível, foi o que eu falei em primeiro lugar. Então a gente acha que, pelo simples fato dessa guerra, dessa polarização política que está acontecendo nesse momento, essa é a nossa opinião, você não precisa concordar com isso, ok? Só pelo fato dessa polarização política, a gente acha, então, que o voto do ministro Alexandre vai ser a favor do segurado. É o que a gente acredita. Vamos aguardar aí os próximos dias, cenas dos próximos capítulos, para ver se a gente acerta ou não essa previsão. Eu quero fazer 2 observações aqui agora, bastante importantes para você nos próximos momentos do vídeo aqui. A primeira observação que eu quero fazer é a seguinte: a grande maioria das decisões que estão vindo do STF agora, decisões que envolvem questões tributárias, previdenciárias, têm vindo com o que nós conhecemos de efeito modulatório. O que é isso, André? Explica pra gente o que é efeito modulatório. É assim, quando o STF tem um tema na mão que precisa ser julgado, eles mais ou menos, bem resumidamente, de forma bem simples, tá, gente? Tem uma explicação técnica muito maior do que isso, óbvio. Quem quiser a explicação técnica,
é só entrar em contato com a gente que a gente passa essa explicação. Mas para efeito de conhecimento, basta que você saiba o que é o efeito modulatório da forma como eu vou explicar aqui agora, ok? O efeito modulatório é assim, eles fazem um julgamento de determinado assunto, determinado tema, e dizem o seguinte: olha, as pessoas que entraram na justiça vão poder ter de volta os últimos 5 anos. A partir de agora, ninguém mais vai poder ter de volta os valores retroativos. Só vai poder receber normalmente, o cálculo vai ter que ser refeito, integralizando os valores anteriores a 1994 daqui para frente, que já é um bom negócio, tá? Então, para que você entenda claramente, o que a gente acredita também, é uma previsão, não é uma afirmação, até porque a gente não pode afirmar esse tipo de coisa, é que o STF vai julgar positivamente a questão a favor do segurado, mas vai impor o efeito modulatório para que somente quem entrou na justiça até aqui possa receber os atrasados, que vai dar uma boa grana para quem já entrou na justiça. Bom, aí temos duas situações. Nesse momento, para quem já entrou na justiça, a maioria dos processos estão suspensos, aguardando justamente esse julgamento. Ok? E aí, quando houver o julgamento, os processos voltam a ser tramitados, voltam à tramitação normal, para que o juiz dê a decisão final e efetivamente conceda ao segurado a revisão, os atrasados, tudo normal. Houveram processos também que foram extintos, o juiz julgou improcedente. Vai haver possibilidade de voltar atrás, de fazer uma ação rescisória, de voltar o processo a funcionar? Vai haver, caso o STF julgue positivamente, como a gente está falando aqui para você, como a gente acredita que vai ser. É isso que a gente acha que vai acontecer. A segunda observação, que é bastante importante também, é que você deve, antes de pensar se vai entrar com ação ou não, que é a próxima pergunta que eu vou responder, fazer uma simulação. Essa simulação consiste no seguinte: existem casos que a revisão até costuma baixar o valor da renda mensal da pessoa. E é um perigo isso, porque se você pedir para o INSS abaixar, você vai ter um prejuízo, né? Então, precisa ser feita uma simulação. Essa simulação é um cálculo que é feito levando em consideração todas as suas contribuições, ok? Desfazendo o cálculo oficial e fazendo através de um índice novo, tá? De um índice que leve em consideração a revisão da vida toda. Essa simulação leva à constatação se a revisão é ou não viável. Para ser feita essa simulação, a pessoa que vai fazer a sua simulação precisa, para quem é aposentado, dos extratos das suas contribuições todas, que é o CNIS, né, fica lá no aplicativo Meu INSS, e também da carta de concessão. Em alguns casos é necessário também cópia das carteiras de trabalho. Para quem é aposentado, para quem é pensionista, vai precisar da cópia do processo administrativo lá do INSS, que concedeu a sua pensão, e também da carta de concessão. Ah, mas essa eu não tenho mais essa cópia, falou uma pessoa hoje para mim. Tem sim, fica lá no aplicativo do INSS, é só você requerer lá cópia do processo que ele vem para você na mesma hora, tá? Então, não é difícil, confie a um especialista essa simulação para que você tenha certeza se vale ou não a pena fazer essa revisão. Isso é muitíssimo importante. Sem isso, nem pense em fazer revisão. Existe muita gente por aí anunciando que todo mundo tem direito. Isso não é verdade. Isso não é verdade de forma alguma, tá? Até porque, como eu acabei de dizer, existem revisões que podem até baixar o valor da renda mensal da pessoa. E aí, negativo, nada feito. Ela só vai valer a pena se ela aumentar o valor da sua renda mensal, com certeza, e também lhe oferecer retroativos a receber. Fique esperto. Se você é aposentado ou pensionista de fevereiro de 2012 em diante, se você tem contribuições, se é aposentado, anteriores a 1994, ou se é pensionista, e
a pessoa de quem você recebe a pensão tinha contribuições anteriores a 1994, vale a pena, então, fazer essa simulação que eu acabei de falar para ver se você tem ou não direito à revisão da vida toda. Como eu disse, para finalizar, o julgamento começa no dia 25 de fevereiro agora, na próxima semana, e vai até o dia 9 de março. Entre esse período, né, não é que o julgamento vai durar esses dias todos. Num desses dias vai sair lá o resultado, e assim que sair o resultado, a gente volta aqui para trazer para você todas essas informações. Combinado? Pedir para você mais uma vez para se inscrever no canal para poder receber todas essas informações de primeira mão. Ativa aí o sininho para assim que eu postar aqui, você receba a notificação aí no seu aparelho, ok? E nos siga aí nas outras vezes no Instagram também para acompanhar as notícias. Hoje mesmo a gente postou lá no Instagram esse assunto da vida toda com todas as informações. Se ainda não conhece a nossa página, visita lá para você conhecer. Todos os dias a gente tem postagens e vídeos também para poder alimentar lá de conteúdo todo mundo que nos segue. Tá certo? A gente volta no próximo vídeo. Um grande abraço para você.